Você sabia que a maioria dos candidatos erra a questão de morfologia porque decora regras em vez de entender a estrutura das palavras? O examinador também adora usar textos longos para ver se você sabe reconhecer classes de palavras. Hoje, nós vamos resolver isso. No primeiro slide, eu vou te mostrar um resumo sobre processos de formação de palavras. Em seguida, nós vamos resolver 6 questões de morfologia da Fundatec. Eu sou o professor Alexandre Nel e se você quer acertar as questões de morfologia, já curte o vídeo, se inscreve no canal e vamos lá. Gente, os processos de formação de palavra que nós precisamos saber para concurso público são 2. Derivação e composição. Derivação é o processo de formação de palavras a partir de um radical. Então, quando eu tenho aqui, feliz, que é o meu radical, que é a raiz, eu tenho a possibilidade de fazer novas palavras, acrescentando outros pedaços de palavras, que são os afixos. O afixo que aparece antes do radical é um prefixo e o afixo que aparece após é o sufixo. Então, eu tenho um radical e eu posso acrescentar pedaços de palavra para fazer novas palavras, formando uma palavra derivada. Por exemplo, se eu tenho o radical feliz, eu posso fazer a palavra infeliz, colocando um prefixo. O prefixo in, que significa negação. Eu posso acrescentar um sufixo mente, que é um sufixo formador de advérbio, ou um sufixo idade ou somente idade, dependendo do caso. Infelicidade, felicidade, infelicidade, que forma substantivo a partir de um adjetivo. Então, o que é uma derivação? Eu peguei o radical e coloquei pedacinhos afixos antes ou depois e formei novas palavras. Olha, leal, eu posso fazer desleal, eu posso fazer lealdade, aquele mesmo dade ou idade que apareceu em feliz. Eu posso fazer deslealmente e assim por diante. Esse processo se chama derivação. Aqui eu mostrei para vocês os afixos. Existem outras maneiras de fazer derivação e vamos olhar todas elas agora. A primeira derivação que a gente precisa aprender é a derivação prefixal. Como funciona a derivação prefixal? Eu vou acrescentar o prefixo. Então, eu tenho o meu radical, eu acrescento um prefixo. Quando a banca me pergunta sobre a palavra infeliz, ela está me perguntando sobre o processo de derivação prefixal. É o radical e o prefixo. Leal, desleal. Fazer, refazer. Certo? Primeiro processo. Segundo processo importante para nós aqui. A derivação sufixal. É acrescentar o sufixo. Felizmente, deslealdade. O sufixo após o radical. Atual, atualizar. Um sufixo formador de verbos. Depois, gente, se eu tenho a derivação prefixal e sufixal, eu tenho a derivação em que ocorre as duas ao mesmo tempo. Infelizmente, deslealdade, desatualizar. Então, ali, o que é importante aqui? Qual é o ponto que vai aparecer na prova? Existe a palavra infeliz, existe a palavra felizmente, certo? Existe a palavra com a derivação sufixal e existe a palavra com a derivação prefixal. Se eu tirar um desses afixos, a palavra continua existindo. Então, se eu tiver deslealdade e eu tirar o sufixo, eu tenho desleal. As duas estão ocorrendo ao mesmo tempo. Então, derivação prefixal-sufixal. A próxima derivação é a derivação parasintética. Olha o nome, a parassíntese. Essa aqui, a Fundatec adora, tá, gente? Porque ela vai tentar confundir o candidato com a derivação prefixal e sufixal. Como que funciona a derivação parasintética? Entardecer tem um radical que é tarde. E aí eu tenho lá um prefixo e um sufixo. Alexandre, isso não é derivação prefixal e sufixal? Não é. Por quê? Neste caso, o prefixo e o sufixo só podem ocorrer ao mesmo tempo. E como eu faço para saber? Exclui um deles. Eu tenho a palavra entarde? Não, eu não tenho a palavra entarde. E eu tenho a palavra tardecer? Vamos acompanhar o tardecer? Não, eu tenho a palavra entardecer, somente com as duas. Entristecer? Eu tenho o radical triste e eu não tenho a palavra entriste, o aluno ficou entriste, não existe. E eu também não tenho tristecer, enriquecer e assim por diante. Então, prefixo e sufixo precisam funcionar ao mesmo tempo. Essa é a parasintética. Esse nome é importante, né? Depois, eu tenho a derivação regressiva. Essa funciona sempre da mesma forma.
A derivação regressiva, ela parte de um verbo e ela faz um substantivo abstrato. O que era o substantivo abstrato? É aquele que não tem materialidade, né? É o contrário do substantivo concreto. Se eu tenho atacar, eu formo o substantivo o ataque. Se eu tenho combater, eu formo o substantivo o combate. Pular, o pulo. Essa é a derivação regressiva. Percebe que a palavra diminui. Combater, combate. Pular, pulo. Sempre um substantivo abstrato. Eu lembro que quando a minha filha era pequenininha, tinha ali uns 3 aninhos de idade, ela veio e me disse que tinha feito um arranho no braço. Ela tinha se machucado, ela fez um arranho. O que ela estava tentando fazer? Ela estava tentando fazer uma derivação regressiva. Ela pensou, ou não, ou fez automaticamente, arranhar o arranho. Eu falei, parabéns, filha, você fez uma derivação regressiva, que bonito. Seguinte, a derivação imprópria. Deixa eu apagar aqui o elemento anterior. A derivação imprópria, ela muda, ela altera a classe de palavra. Quando a gente usa o exemplo, o não nós já temos, o que está acontecendo aqui? Não é um advérbio. A classificação gramatical dele é advérbio. É advérbio de negação. Neste contexto aqui, o não nós já temos, eu estou transformando em substantivo. Eu tenho o artigo. O artigo sempre acompanha um substantivo. Então, neste contexto, eu alterei a classe de palavra. Portanto, eu fiz uma derivação imprópria. Um exemplo que a gente usa muito na vida real, na língua falada, é assim, ó, venha rápido. Quando eu tenho este caso aqui, vou escrever aqui, o que está acontecendo? Se a banca me pede uma classificação da palavra rápido, qual é a classe de palavra de rápido? E aí eu penso assim, rápido é um adjetivo, é aquilo que qualifica um substantivo. Agora, neste exemplo, essa palavra está se vinculando a um verbo. Rápido está alterando o significado de um verbo. Qual é a classe de palavras que altera o significado de verbo, que se relaciona com verbo? É o advérbio. Então, neste contexto, rápido virou um advérbio. Eu fiz uma derivação imprópria. É possível fazer isso. Vamos lá para a composição. Na composição, nós agora não vamos acrescentar pedaços de palavra afixos num radical. Nós vamos juntar radicais. E aí é muito simples, gente. Ou eu vou perder letras e fonemas, ou não. A justaposição é o processo de formação de palavras por composição em que nenhuma delas perde letra ou fonema. Eu simplesmente vou somar uma à outra, sem perda de letras ou fonemas. Guarda-chuva, e aqui muitas palavras com hífen. Eu tenho um substantivo composto por justaposição. Passatempo. Passatempo é um substantivo, é uma palavra composta, neste caso por justaposição. E girassol. Girassol também. Ó, eu não perdi letra nem fonema. O que aconteceu aqui foi só uma questão fonética, ali na grafia. Girassol. E depois a aglutinação. Bem, se na justaposição eu não perdia letras nem fonemas, na aglutinação eu perco letra ou fonema. Fonema é o som da palavra, né? Então, planalto, eu tenho plano alto, eu perdi. Portanto, é uma palavra composta formada por aglutinação. Aguardente, né? Água ardente. Embora, em boa hora. Então, diferenciando esses processos, sabendo derivação e composição, a gente não vai errar a questão na prova. Vamos lá? Questões da Fundatec. Questão 1. Considerando os trechos a seguir retirados do texto, relacione a coluna 1 à coluna 2, associando cada palavra sublinhada à sua respectiva classe gramatical. Então, aqui nós temos uma questão sobre classes gramaticais. Aí eu quero aproveitar e revisar algumas coisas com vocês. Vamos lá. Então, eu tenho verbo, substantivo, pronome, advérbio. Todas as classes de palavras bem importantes, né? Vamos lá. Coluna 2. As tarefas, basicamente. Então, a banca não está nem pedindo para a gente ler a frase inteira, né? Simplesmente pegar basicamente. Em alguns casos, eu preciso saber o contexto. Mas olha só. Basicamente é uma palavra fácil de identificar. Sempre que aparecer o sufixo mente, eu tenho um advérbio. Mente é um sufixo formador de advérbios a partir de adjetivos. Tem o básico, basicamente, tá? Então aqui é advérbio. Vou colocar 4. Estudei francês por 8 semestres. Olha só, o que é semestre? Eu não posso dizer o semestre, um semestre. Neste caso, ó, colocar uma palavra aqui que se chama determinante. Pode ser o artigo, pode ser um pronome, pode ser um numeral. Quando eu tenho isso,
essa palavra aqui, semestres, é substantivo. Se eu puder colocar artigo, é substantivo. Um semestre, o semestre. Então, substantivo. E se só pudéssemos usar nossas habilidades? Mesmo caso, ó, nossas habilidades. Eu não tenho as habilidades, uma habilidade, então é substantivo. Legal, né? A banca está pedindo para identificar a classe de palavra a partir de um contexto. Isso é importante. Os benefícios do aprendizado de idiomas para a nossa felicidade, bem-estar e saúde do cérebro a longo prazo já foram bem estabelecidos. Já foram estabelecidos. Eu tenho essa relação aqui, né? Já foram estabelecidos. Estabelecer não é verbo? Sim, neste contexto aqui, ó, foram estabelecidos, portanto, eu tenho verbo. Verbo. Eu me. Gente, essa aqui nós precisamos saber. O que é o me? Lembra? Me, mim comigo, te, ti contigo, se, si consigo, né? E assim por diante, são os pronomes oblíquos. Então, me é um pronome oblíquo. Vamos marcar, portanto, a letra B. Identificação da classe de palavra, tá? Uma questão que a Fundatec gosta, mas o que ela mais vai cobrar mesmo serão questões como a nossa próxima, de formação de palavras. Sobre formação e a classe das palavras validação em, olha lá, após a validação, os instrumentos fundamentaram. Depois, ó, sofrimento em, mas não enfrenta as causas do sofrimento. Vou destacar o artigo aqui, ó, do sofrimento. E universitária em, como adaptação à vida universitária. Tá? Então, vou destacar vida universitária aqui. Assinale a alternativa correta. Validação e sofrimento são substantivos formados por sufixação. O que era a sufixação? Era quando eu tenho palavra derivada, então, validar, aqui tem o meu radical, e eu vou colocar um sufixo, que é aquele pedacinho de palavra após o radical. Sofrer, sofrimento. Sofrimento é um substantivo? O sofrimento. Validação, a validação são substantivos. Portanto, a letra A é boa. Vamos marcar a letra A, mas vamos corrigir as outras. Universitária é um adjetivo primitivo. O que significa primitivo? Ora, primitivo é aquele que não é derivado. E nós já sabemos que eu tenho universitária aqui uma palavra derivada, pois não deriva, ela deriva de outra palavra. Sofrimento é um termo que indica ação e pertence à classe dos verbos. Não, né? Sofrimento não expressa a ação. Sofrer é um verbo, agora sofrimento não. O sofrimento, gente, sempre que eu tenho mento, esse sufixo aqui, ele forma substantivo a partir de verbo. Por isso que talvez nos dê a ideia de ação. E ele pertence à classe dos verbos. Não, mento é um formador de substantivo. As 3 palavras citadas são formadas pelo processo de composição. Não, né? Agora ficou claro, não tem nada a ver com composição aqui. Letra E, validação é um adjetivo. Então, validação, o artigo sempre vai acompanhar um substantivo. Então, ele não é adjetivo. Que caracteriza o substantivo estudo, tá? Não tem nada a ver, né? A banca nem pediu isso aqui no contexto ali. Portanto, letra A. 3. Em qual das seguintes ocorrências a palavra a assume classe gramatical diferente das demais elencadas? Questão excelente essa aqui, tá, gente? Esse concurso da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, ele foi bem importante. Foi uma prova já com um grau de dificuldade mais elevado, uma prova concorrida, e nos trouxe questões excelentes. Então eu tenho aqui, ó, a psicóloga, a manipulação, a pessoa, a intimidação e a meios de sustento. O que vai acontecer? Esse a, ele pode ser várias coisas, tá, gente? O a pode ser artigo, pode ser um pronome oblíquo, um pronome demonstrativo, pode ser uma preposição, claro, importante, né? Pode ser uma preposição. Então, nós vamos precisar distinguir. Vamos lá, vamos começar. Precisamos achar a diferença entre os termos aqui. A psicóloga Maria Vitória. Esse a está acompanhando o substantivo, né? Psicóloga Maria Vitória. A classe de palavra que acompanha substantivo
é artigo. Então, aqui eu sei que ele é um artigo. Gente, se o substantivo é feminino, o artigo obrigatoriamente precisa ser feminino. Essa é a concordância nominal. Ó, a pessoa. Pessoa não é um substantivo? Sim. Ele é um substantivo feminino. Então, o artigo aqui vai acompanhar substantivo feminino no singular. Tá? Se fosse pessoas, as pessoas. Essa é a característica do artigo. Sempre acompanhar o substantivo, definindo ou indefinindo, né? Por isso que o artigo é definido ou indefinido. Apesar do medo e de toda a intimidação. A intimidação, eu tenho um substantivo feminino e eu tenho este artigo aqui, acompanhando a intimidação. Então, aqui é artigo, todas elas eu tenho artigo. Artigo. Vamos ver a última. Se uma pessoa não tem acesso a meios de sustento. Gente, meios de sustento, eu tenho algum substantivo feminino aqui? Não. Então, eu sei que essa palavra aqui não pode ser artigo. Né? Se fosse artigo, precisaria estar concordando com meios, né? Os meios. E aí, eu vou perguntar, mas o que é esse A, então? Olha lá, quem tem acesso? Não é acesso a alguma coisa? A palavra acesso não está pedindo esse termo? Sim. Esse é uma preposição. Então, aqui eu tenho o elemento distinto, o elemento diferente das demais. A diferença entre artigo e preposição. Certo? Legal, né? Questão importante para nós. 4. Analise as seguintes assertivas sobre palavras retiradas do texto. O termo temeroso é formado por sufixação. Sim. Gente, oso sempre forma adjetivo. Então, ele é um sufixo formador de adjetivos. Sempre. Aqui essa questão é legal, ela nos traz um elemento curioso, é que ele sempre faz, o sufixo oso sempre faz adjetivo a partir de substantivo. Sabor, saboroso. Mas temer não é um verbo. Temer é um verbo. Neste caso aqui, a palavra o radical, ele não é temer, ele é temor. Por uma questão fonética, a gente tem essa alteração entre o e aí fica temeroso. Mas o oso sempre forma adjetivo a partir de substantivo. 2. O vocábulo imateriais possui em sua estrutura um prefixo que expressa negação. Sim, gente, tá ali, né? Antes do radical eu tenho i ou in, são prefixos que expressam negação. Então, essa aqui está certa. A primeira está certa, a segunda está certa. 3. A palavra componentes é formada pelo acréscimo de um prefixo e um sufixo concomitantes. Não, essa foi uma questão legal da Fundatec. Gente, componente chega no português direto do latim, direto do verbo componer, já derivado lá no latim. Então, essa palavra, ela não é uma palavra derivada por prefixação e sufixação. Mesmo que aqui eu tenha um prefixo com, ele já vem do latim assim, então ela não entra no português fazendo o processo de derivação, ela já vem derivada. E componente, essa forma ente, é a forma do particípio, uma forma antiga de particípio. Aqui nós não temos prefixo e sufixo concomitantes. Essa aqui é errada. Tá? Inclusive, a banca colocou essa justificativa nos recursos, né? Fui dar uma olhada para ver o que o pessoal recorreu, né? Quais são as questões que trazem polêmicas, e aí tá lá, bem certinho, a justificativa de componentes. Então, verdadeiras são apenas 1 e 2. Letra D. 5. Sobre a palavra inescapável, analise as assertivas a seguir. É formada por prefixo e sufixo. Eu tenho um radical aqui, que é escapar. Eu vou colocar o in, que expressa negação, que é o prefixo. E eu vou colocar o sufixo ável. Então, eu tenho derivação prefixal e sufixal. Ela é formada por prefixo e sufixo. Boa! Pertence à mesma família de escapamento. Gente, quando a banca fala mesma família, ela quer saber se essas palavras têm o mesmo radical, tá? Tem a mesma raiz, a mesma origem. Se elas são da mesma família. Escapamento vem de escapar? Sim. Ali eu tenho o mento, que é aquele sufixo formador de substantivo. Então, ela é verdadeira. O processo que a forma se denomina, o processo que forma essa palavra se denomina composição? Não, né? Não. Esse é o processo de derivação, que nós vimos lá no comecinho da aula. Derivação. Então, é 1 e 2.
Letra D. 6. Sobre as ocorrências da palavra o. Olha lá, gente, uma questão bem parecida com a outra que apareceu anteriormente para nós. Vamos analisar as assertivas. Nós sabemos o que a palavra violência significa. Trata-se de um pronome demonstrativo. Aí eu fiquei na dúvida. Esse o pode ser artigo, pode ser pronome oblíquo, pode ser pronome demonstrativo. Gente, anota aí, anota essa dica. Como eu faço para saber se o ou a são pronomes demonstrativos? Se eu posso substituir por aquilo. Aquilo é um pronome demonstrativo. Então, se couber ali direitinho e fizer significado, fizer sentido, ele é um pronome demonstrativo. É boa, né? Então, essa aqui é verdadeira. Número 1 é verdadeira. 2. Em divide o problema e buscando formas de forçar o outro a se submeter à violência. Classifica-se como artigo definido. Sim, eu estou acompanhando o substantivo. O problema, o outro. Então, é o artigo que tem esse papel. Em, que se referem ao alvo da agressividade. Está contraído com o artigo feminino a. Eu não vou ter dois artigos, né? Eu tenho o alvo, aqui. Então, eu tenho o alvo como um substantivo e o artigo. E eu tenho esse a, que é a preposição do verbo referir-se. Quem se refere a alguma coisa. É a contração, né? As palavras se juntaram e aí eu fiz ao. É a contração de uma preposição e um artigo, e não de um artigo feminino com um artigo masculino. Então, essa aqui está completamente errada. Portanto, 1 e 2. Letra D. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like, se inscreve no canal que me ajuda bastante e logo logo outros vídeos virão por aí. Ali na descrição do vídeo eu deixei um link com um e-book que eu elaborei com 100 questões da Fundatec. Então quem vai fazer algum concurso por essa época, vai lá e adquire esse material bem bacana. Um grande abraço e até a próxima!